Salve, salve! Estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução, camaradas. A gente está de volta aqui no canal, quase um ano depois, sem produzir vídeo. E a gente já volta com um vídeo aí que é um contraponto a uma narrativa que estão tentando construir em torno da figura de José Sarney como o homem que devolveu a democracia para o povo brasileiro, como o próprio Sarney fala: eu não deixei a democracia morrer em minhas mãos. O objetivo do vídeo é bem simples, bem básico: restabelecer os fatos. A gente não pretende aqui fazer uma análise marxista profunda da relação de Sarney com a ditadura militar, não. É restabelecer alguns fatos que são excluídos e omitidos de maneira consciente por essa galera que está tentando apresentar o Sarney como o redentor da democracia brasileira. Em primeiro lugar, eu queria lembrar vocês que no período que vai da queda do Estado Novo, né, 1946 aí até 1964, quando acontece o golpe, nesse período quase todos os governos brasileiros passaram por tentativa de golpes. Foi assim no segundo governo de Vargas, que inclusive levou ele a cometer suicídio. Foi assim com o vice de Vargas, o Café Filho também, que nem queriam deixar que ele assumisse. Foi assim no governo de JK, foi assim no governo de Jânio Quadros e foi assim no governo de João Goulart, que sofreu o golpe, né, de 64, quando o golpe militar se consolida. Nesse período aí, um partido que esteve à frente de quase todas essas tentativas de golpe era o UDN. Atenção, a UDN foi o primeiro partido que Sarney se filiou. Foi o partido que deu a vida política parlamentar por Sarney. Sarney se filiou nesse partido em 1958, que é o ano que ele se elege como deputado, e depois se elege de novo em 64. Em 65, o Sarney se elege como governador do estado do Maranhão. E aí já na ditadura militar, que é no mesmo ano que o regime baixa o ato institucional número 2, que acaba colocando todos os partidos na ilegalidade e criam dois partidos: a União Renovadora Nacional, que era a Arena, que é o partido do regime, o partido para legitimar as perseguições, para legitimar as torturas, os assassinatos, o fechamento dos sindicatos, a perseguição às organizações da classe trabalhadora do campo e da cidade, e um outro partido, que é o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que seria uma espécie de oposição por dentro do regime, uma oposição moderada. Sarney se filia à Arena no mesmo ano que ele foi eleito governador do estado do Maranhão e no mesmo ano que a Arena foi criada. E atenção, a gente está aqui, como eu falei no início, o objetivo aqui é apresentar os fatos, e eu vou citar alguns. Poderia apresentar dezenas de fatos que mostram a relação de Sarney com a ditadura militar, e não com a defesa das liberdades democráticas, como eles estão tentando passar. Um desses exemplos é o caso de um jovem jornalista chamado Luiz Eduardo Merlino, de apenas 22 anos de idade, que foi torturado, que foi assassinado no DOI-CODE, que todo mundo conhece, o DOI-CODE de São Paulo, que era comandado pelo coronel Ustra, que dispensa comentários. Esse jornalista foi torturado por 4 dias consecutivos, com 3 equipes que se revezavam. Tá? Ao final estava praticamente inutilizado. De acordo com o médico legista, que é advogado da família, as nádegas do Merlino ficaram praticamente esfoladas, a perna gangrenada, ou seja, necrosada, ele não conseguia se movimentar. Quem levava ele, a privada que tinha na cela completamente insalubre que ele ficava, era o amigo, o companheiro dele de cela. E quando o médico ligado ao regime viu a situação dele, entrou em contato com o brilhante Ustra e falou o seguinte: aqui tem 2 alternativas, ou amputar as pernas ou executar. O brilhante Ustra mandou executar. E depois, para tentar simular uma fuga
seguida de atropelamento, ele mandou um caminhão passar por várias vezes sobre a perna do Merlino. Isso de acordo com o advogado da própria família. Por que eu estou falando isso? Porque em 2011, salvo engano, quando o Brilhante Ustra, ainda em vida, foi a julgamento, ele nomeou o Sarney, que era presidente do Senado na época, como sua testemunha de defesa. Sarney ficou numa situação extremamente complicada, tentando se desvincular de Brilhante Ustra. Mas por que Sarney fez isso? Bem diferente do que estão propagandeando, um dos objetivos centrais de Sarney ao assumir a presidência da República em 85, após a morte de Tancredo Neves, era justamente tentar preservar o máximo possível os torturadores. Tem uma matéria que foi feita, que está publicado no portal do UOL, que teve acesso a documentos secretos inéditos, tá? Através aí da Comissão Nacional da Verdade, do Arquivo Nacional. São vários documentos que mostram a cúpula das Forças Armadas, da Polícia Federal e o próprio governo estavam monitorando, né, os familiares dessas pessoas, os movimentos que exigiam a abertura de processos contra todos aqueles que fizeram parte do regime, que prenderam, que torturaram, que mataram e que ocultaram cadáveres. Que a gente vai botar o link aqui, são vários documentos, não vou citar aqui porque são muitos. O Sarney, inclusive, ele considerava esses movimentos que estavam querendo abrir processo contra esses assassinos de revanchista. Uma atriz que depois foi eleita deputada aí pelo PT, que é Beth Mendes, muita gente conhece, né? Ela foi torturada também pelo Brilhante Ustra. E depois que ela voltou da Argentina, Buenos Aires, né, possivelmente encorajada pelo movimento, né, Mães de Maio, que era o movimento das mães que exigiam, né, que lutavam pelos seus filhos que haviam desaparecido, que estavam mortos ou mortos pela ditadura da Argentina. Quando ela chega aqui, ela escreve uma carta endereçada ao Sarney. Não sei se Sarney respondeu a ela, mas em um desses documentos que foi publicado no portal do UOL, os militares fazem uma analogia extremamente pejorativa desses movimentos aqui que exigiam punição a esses torturadores com o movimento Mães de Maio, que eles chamam de maneira pejorativa as loucas da Praça de Maio. Ora, gente, o Ustra fez isso porque ele sabia da relação de Sarney com a ditadura militar e com os torturadores. Ou alguém tem dúvidas sobre isso? Teve outro caso também, que foi do jornalista Vladimir Herzog, que ficou muito conhecido no país todo, que também foi preso, foi torturado e foi assassinado no DOI-CODE. Criaram a versão de suicídio, mas que ninguém não acreditou. E isso aí gerou uma comoção nacional e ele se transforma no símbolo de luta contra a ditadura militar. Um grupo de jornalistas resolveram lançar um manifesto, chamado Manifesto da Verdade, denunciando o caso, denunciando também a ditadura militar. Mais de 1.000 jornalistas no Brasil assinaram esse documento, que foi publicado, salvo engano, no estado de São Paulo. Foi o único jornal que publicou, mesmo assim porque foi pago. Dentre esses 1.000 jornalistas, tinham 43 com o nome de José. Desses aí, nenhum era José Sarney, que à época não só era senador, mas que também era jornalista e já era proprietário de meios de comunicação extremamente importantes. Já tinha rádio, já tinha jornal, já tinha televisão aqui no estado do Maranhão. E por que ele não fez isso? Já que o Herzog estava se transformando em símbolo da democracia, da redemocratização, porque o Sarney estava do outro lado. O movimento mais importante que emparedou a ditadura militar é a reorganização da classe trabalhadora, que vai se iniciando aí no final da década de 70. Sobretudo o movimento operário do ABC Paulista, também São José dos Campos, as mobilizações, as greves. É esse movimento por baixo que vai emparedando a ditadura militar e que faz surgir uma palavra de ordem que começa a ganhar a população a nível do Brasil, e também porque o país passava por uma crise muito profunda, que era diretas já
ou seja, que o povo brasileiro tivesse o direito de escolher seus representantes dentro de uma democracia burguesa clássica. E qual foi o lado do Sarney? Gente, o Sarney foi eleito na chapa com Tancredo Neves de maneira indireta. Isso mesmo, de maneira indireta. O Tancredo Neves morre, o Sarney assume como presidente da República sem ter sido eleito pelo voto popular e sai, inclusive, do governo com 60% de desaprovação. Como é que um indivíduo que não é eleito pelo povo, que sequer se colocou a favor das diretas, porque ele foi eleito indiretamente por um congresso que apoiou a ditadura militar durante todo esse período, é o homem, é o político que devolveu a democracia ao povo brasileiro. Gente, tá de brincadeira. E pouco tempo depois do Sarney sair do governo completamente desgastado, no que ele saiu no final da década de 80, aqui no Maranhão, assume o governo de maneira interina uma figura que era extremamente importante do Grupo Sarney, que é o João Alberto, que cria nada mais, nada menos do que um grupo chamado Operação Tigre. Cria a Operação Tigre, que de acordo com a OAB, foi considerado o maior grupo de extermínio institucionalizado da história do Maranhão. Isso, o grupo do Sarney. O grupo que defendeu com unhas e dentes a redemocratização, as liberdades democráticas. Uma coisa básica, gente. Básica. Que por si só, né, já seria suficiente para desencorajar qualquer pessoa a dizer que o Sarney foi o grande responsável pela redemocratização do país. O Grupo Sarney passou 50 anos dominando o nosso estado. Quase 50 anos. Quase meio século, num dos estados mais ricos do ponto de vista das riquezas naturais do Brasil, eles transformaram num dos estados mais pobres, não só do Brasil, mas do mundo. Ou seja, dizer que Sarney foi o principal responsável pelo processo de redemocratização do país é o mesmo que dizer que os senhores de escravos foram os principais responsáveis pela abolição da escravidão. Gente, nem uma coisa nem outra. Isso é mentira. Isso é fake news. Por isso mesmo que é extremamente importante restabelecer os fatos históricos, porque isso, de certa maneira, significa dar voz para aqueles que foram mortos pela ditadura militar e punir todos os golpistas, sejam os de ontem, sejam os de hoje, como Bolsonaro e todo o seu grupo. Sem anistia, prisão para os golpistas, ditadura nunca mais. É isso aí, camaradas. A gente chega aqui ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos curtir, certo? Vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos aí comentar, certo? Opinar, fazer as críticas, isso é importante para que o canal possa se desenvolver. Espero que vocês fiquem na paz, paz entre nós, guerra aos senhores.